Seja muito bem-vindo a mais uma aula desse canal. Nessa aula aqui eu quero compartilhar com você as 4 principais regras do Price Action. É crucial que você saiba dessas regras aqui. Essas regras vão fazer você ter lucro no day trade usando o Price Action. Então não saia daí depois da vinheta. Aqui é Jonathan Souza, mais conhecido como Joe. Então bora lá para as 4 principais regras do Price Action. São regras que você não deve desprezar, são regras importantíssimas para você ter resultado nas suas operações aí, day trade, beleza? Então vamos lá. Primeira regra aqui, ó, evite entrar no meio da região. O que significa isso? Vamos lá, olha só. Vamos supor que eu tenho uma região aqui, ó, ou uma range, né, como diz aí algumas pessoas. Você tem uma range aqui, o preço vem trabalhando aqui. Saiu do suporte, bateu na resistência, voltou no suporte, bateu na resistência, voltou no suporte. Fez esse movimento aqui, imediatamente você já entra na operação, né? Você toma uma posição aqui, entra no trade aqui. Tá? Então entrou aqui, o que vai acontecer quando você entra no meio da região? Primeira coisa, o seu stop você vai ter que colocar aqui embaixo, tá certo? E o alvo, geralmente a maioria dos traders coloca um alvo aqui na próxima resistência, tá? E é isso que você vai fazer geralmente. Então você está arriscando tudo esse tamanho aqui de stop para pegar esse retorno aqui. Então nesse caso aqui o risco retorno ele não fica legal, né? Você está arriscando muito, o stop está caro para um retorno muito pequeno, tá? Então você tem que evitar fazer esse tipo de entrada no meio da região. O que você tem que fazer? Qual que é o tipo de entrada que você tem que pegar aqui que vai ser muito mais rentável para você aí nos seus trades? Então vamos lá, olha só, tem uma região aqui, o que você vai fazer? Né? O preço veio, trabalhou aqui, né? Foi lá na resistência, voltou no suporte, foi na resistência, voltou no suporte, começou a subir aqui, ó, logo depois do suporte. Aqui é o lugar de você fazer a entrada, exatamente aqui você pode pôr uma entrada, tá? Por que você pode pôr entrada aqui? Porque está perto, sempre entre perto ou do suporte, no caso de uma venda, perto da resistência. Então nota que o seu stop vai estar no mesmo lugar e o seu alvo também está no mesmo lugar. O que aconteceu agora? Você tem um risco menor, um stop mais barato para um retorno maior. Então é muito mais eficaz, né? Essa regra é muito importante, que você tenha um resultado, né, a longo prazo, que você consiga ter uma consistência aí no day trade. Então você entender isso aqui, sempre entre ou perto de um suporte ou perto da resistência. Nunca evite o meio da região, né? Geralmente quando você vai entrar, eu sei que acontece aqueles candle e vai lá no meio e você acaba fazendo uma entrada aqui. Então evita esse tipo de entrada, tá? Essa é uma regra muito importante, é a primeira regra aqui. Então é isso aí, vamos para a segunda regra. Segunda regra, galera, é o seguinte, ó, evite colocar seu stop logo abaixo do suporte. Então como funciona isso aqui, ó? Vamos dar um exemplo aqui. Então vamos lá, eu tenho um suporte aqui, né, uma resistência. E aí o preço trabalhando aqui. E aí você fez uma compra aqui, tá? E abaixo daqui, logo abaixo do suporte, você colocou seu stop, para colocar um stop muito curto. O que acontece nesse caso aqui? Esse caso aqui, o preço, ele não, geralmente, ele vai fazer uma voltinha depois que as pessoas entram aqui. O que acontece? Os traders tomam posição aqui, os investidores, ele começa a ficar carregado. E tem muita gente
que acaba, nesse caso aqui, colocando uma compra e acaba colocando uma venda logo em seguida, ou acontece de alguém acreditar que é uma venda e colocar uma venda aqui, então o preço nunca ele fica parado e já logo em seguida sobe. Ele sempre vai ter o movimento, né? Ele vai fazer um movimentinho, nem que se for um pouquinho aqui, e esse pouquinho de movimento pode dar uma agulhada no seu stop, pegar o seu stop e ir lá para o alvo. Tá? Então isso acontece muito. Por quê? Por conta de stop pequeno. Tá? Então o que você tem que fazer para evitar esse tipo de coisa? Evitar essas agulhadas, né? Evitar de colocar um stop no lugar errado. Você tem que olhar, geralmente aqui para trás, às vezes você vai ver algumas agulhadas aqui. O preço ele vai passar um pouquinho aqui, um pouco para trás, você vai ver o histórico. Né? Às vezes ele passou um pouquinho aqui, né? Às vezes lá atrás ele passou um pouquinho aqui e tal. O que você tem que observar? Você tem que puxar o gráfico para trás e olha, né? E tenta colocar o stop abaixo dessas agulhadas que você vê. Agora, se você não enxergar nenhuma agulhada para cá, se ficar muito longe lá o gráfico, e tiver muito longe o histórico, você pode dar um espacinho maior, né? Evita, né? Dá um espacinho maior aqui para o preço andar, que você entende que o preço pode passar ou dar uma agulhada, ou você faz igual eu faço, né? Como que eu trabalho nesse caso? Eu não coloco stop, tá? Mas vocês têm que tomar cuidado, tem que ter uma atitude, tem que saber o que está fazendo. Então, geralmente, se o preço... Por que eu não ponho stop? Porque ele pode agulhar. Geralmente ele dá uma agulhada assim. Às vezes ele está com muita volatilidade, acontece alguma notícia. Ele vai dar uma agulhada e voltar rapidamente. E isso pode pegar o stop e ir direto para o alvo. Então o que eu faço? Eu deixo sem stop. E aí eu fico reparando o preço. Se eu ver que o preço vai vir e não vai voltar mais, né? Pelo candle, pelo movimento do candle eu consigo enxergar isso. O que eu faço? Eu vou lá e stop na mão. Eu vou lá e bato cancelar e saio fora da operação. Eu vou controlando meu capital, entendeu? Então você não pode de maneira nenhuma trabalhar sem stop e não stopar. Eu trabalho sem stop, mas se eu ver que ele vai, né, eu já sei mais ou menos aonde eu vou stopar, olhando aqui essa região. Então se eu ver que ele vai e não volta mais, eu vou pegar e sair da operação. Agora, se ele chegar em cima de onde eu vou stopar e voltar, eu não vou stopar. Logicamente eu vou deixar ele ir para o meu alvo. E geralmente isso acontece mais do que você imagina, galera. Essas agulhadas acontecem muito. Então geralmente a galera que não sabe, que está operando, que começa, põe stop curtinho, o cara estopa demais. Vai ver por quê? Por causa dessas agulhadas, esses movimentos do mercado. Não deixa o mercado trabalhar, não dá um espacinho para o mercado estar trabalhando aí tranquilo, tá certo? Então vamos lá para a terceira regra. Evite acompanhar o preço. O que significa isso, Jonathan? É o seguinte, já ouviu falar no famoso trailing stop? Então isso é muito ruim para o price action, para quem está começando, isso vai atrapalhar bastante. Por quê? Eu vou te explicar por quê. O que acontece aqui, ó? Vamos supor que você está aqui, né? Você está aqui e o preço vem, está aqui numa região, né? O preço vem para romper, faz topos mais altos. E aí depois ele chega aqui, ele dá uma pancada para cima e rompe de uma vez. É aquela primeira entrada que acontece, que ele dá aquela pancada e vai. Às vezes ele vai muito. E o que acontece geralmente com os traders? Geralmente com a galera que está começando. Ele entra imediatamente nessa operação, rapidamente no susto, entra e já vai acompanhando o preço. Isso não dá certo. Isso não fecha a conta. Isso não vai te deixar consistente. Tá? Isso não dá certo, galera. O preço geralmente ele dá aquela pancada e ele volta muito, às vezes mais forte do que ele foi. Essa é a primeira entrada que deu. Então a primeira pancada ele vai, depois ele volta, né? Rapidamente começa a fazer. Geralmente ele faz a bandeira, ou então se você tiver vendo um candle maior, ele vai fazer ali, geralmente aquele candle vai ficar um pavio para cima, depois ele volta, ele faz geralmente isso aqui, ó. Né? Ele faz o pavio, o candle abre assim, vai embora para cima, daqui a pouco ele volta tudo, vai lá embaixo. Aí ele fica um paviozão aqui para cima, geralmente é isso que acontece. Aí ele fica um pavio. Essa é a primeira entrada. O que aconteceu com você?
Você entrou atrasadíssimo, você entrou atrasado, lá em cima, o preço voltou, você saiu com 10 pontos. E depois você não entrou mais, porque você ficou com medo. Então você fez tudo errado. Tá? Qual que é o certo aqui de se fazer? Ó? Vou te mostrar aqui agora qual que é o mais certo de se fazer. É você entrar na segunda entrada, segunda leva. Então, por exemplo, o preço foi lá em cima, aí ele vai fazer isso aqui, ele começar a ajustar. Aí vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer isso aqui. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está melhorando o preço. Aí ele volta tudo, faz aquele candle, deixa esse pavio para cima. Geralmente isso aqui é um pavio, porque ele foi e voltou. Aí ele vai ficar pavio, geralmente é assim. Melhorou o preço, o que você vai fazer? Você vai tomar a sua posição aqui embaixo. Né? E aí, em vez de você pegar, é muito melhor, muito mais vantajoso. Em vez de você entrar na primeira entrada, na primeira pancada que deu, e ir fazendo um trail stop acompanhando o preço, que geralmente você não consegue pegar muito, você vai pegar 30 pontos, 20 pontos, não vai dar mais do que isso. Isso não vai fechar a conta depois. É melhor você entrar aqui embaixo quando ele melhorou o preço, subir com ele. Você pode até colocar um alvo aqui mais perto. Põe um alvo de 100 pontinhos. Geralmente essa primeira pancada que dá, ele dá 100 pontos ali, geralmente no índice. Estou falando do índice, né? Mais é do índice. Então dá uma pancada, ele vai pegar mais ou menos uns 100 pontos, vai voltar. Você entra aqui, pôs um alvo de 100 pontos, acabou. Muito mais vantajoso. Um stop melhor aqui e tal. Fica mais curto o stop, né? Acontece isso também. O stop fica mais curto. Né? Então assim, o que acontece? Você está entrando como profissional nesse caso aqui. Tá? Colocou lá o alvo, acabou. Ou então entrou aqui embaixo, defendeu, que é muito melhor ainda. Né? Você defende aqui embaixo e espera o preço romper aqui em cima até onde ele foi. Rompeu o paviozinho aqui em cima, vai embora com o preço. Ele vai fazer o pullback e vai embora. Então geralmente é muito melhor, muito mais vantajoso você esperar a primeira pancada, deixa o preço voltar e aí assim você toma a sua posição no trade. Quarta e última regra: evitar entrar contra a tendência em resistências altas ou suportes baixos. Calma aí que eu vou explicar como é que é isso. Olha só, então vamos lá. Olha, eu tenho aqui, vamos supor que eu tenho uma resistência, né? Eu tenho uma resistência aqui. E aí o mercado vem trabalhando aqui, né? Ele sobe, faz o topo, faz o fundo, faz o topo, faz o fundo, faz o topo, até chegar aqui. Quando ele chega aqui, o que acontece, né? Eu posso lendo, fazendo uma leitura de price action aqui e querendo fazer uma venda, porque eu sei que esse suporte aqui é fortíssimo e eu vou vender aqui, né, para pegar aqui pegar essa retração aqui, né, essa retraçãozinha para me fazer uma graninha aqui nessa retração. Só que a gente tem que pensar uma coisa, né? Quando eu tenho uma resistência dessa forma, alta no gráfico, lá em cima, e aí o preço vem lá de baixo fazendo topos mais altos, fundos mais altos, o que eu estou vendo aqui? O que está acontecendo aqui no mercado? Está acontecendo o seguinte, está entrando bastante comprador nesse papel. Os compradores estão entrando aqui fortíssimo, por isso que o preço está fazendo isso. Então, geralmente, quando ele chega aqui nessa resistência, ele vai com certeza dar uma pancada. Com certeza não, a gente não tem certeza de nada. Mas geralmente o que acontece aqui? Ele vai dar uma rompida e andar um pouco. Né? Ele vai andar até um determinado momento aqui nesse rompimento. Geralmente é o que acontece. A maioria das vezes é o que acontece. Por quê? Porque tem muito comprador no mercado. E os compradores estão batendo forte, fazendo o preço vir se aproximar dessa resistência. E o que vai acontecer aqui? Provavelmente vai romper e ele vai andar um pouco o preço. Se eu entrar na venda aqui, galera, acreditando aqui que eu vou vender e pegar mais uma retraçãozinha, o que vai acontecer? Eu posso tomar uma estopada aqui, legal. Por quê? Porque o preço pode andar bastante aqui. A gente não sabe até onde vai o preço. Então eu não sei o tamanho do meu stop. E eu estou vendo muita pressão de compra no mercado, muito comprador entrando e eu estou contra todo mundo. Acreditando somente nesse suporte, que esse suporte vai me salvar. Então não faça isso. Então nunca entre em resistências
altas no gráfico. Resistência daquelas que você entende que é uma resistência relevante ali no mercado. E ele vai chegar ali, provavelmente ele vai dar uma rompida. Talvez faça um falso rompimento, mas esse falso rompimento ele pode se tornar, ele pode andar bastante pontos ali. E haja stop para esses pontos aqui. Tá? Então tem que tomar cuidado, evitar esse tipo de coisa, né? Mesma coisa no suporte, tá? Vamos supor que eu tenho um suporte aqui, ó. Mesma coisa, galera. O preço vem fazendo aqui. O preço vem andando aqui, ó. Vem fazendo movimento aqui. Aí chega aqui, ele vai romper. Aí eu entro comprado aqui, esperando pegar uma retraçãozinha do papel. E aí, geralmente, ele vai estourar, né? Pode ser que ele faça, geralmente ele faz um falso rompimento, volta. Mas o meu stop fica muito grande e acaba me estopando aqui por bobeira. Uma regra aqui que eu deveria ter evitado. Então vamos evitar esse tipo de coisa. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessas 4 regras aí de price action. Vamos que vamos. Se você gostou, já se inscreve no canal, liga as notificações, porrada no like. Te vejo na próxima aula. Valeu, forte abraço e até lá. Fui!